Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, nos envolvendo em mais essa oportunidade de estudo que atende à programação organizada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Uma programação que envolve temas doutrinários e evangélicos. Hoje temos como pauta refletir acerca desse tema aí já demonstrado na transparência, a cura do endemoniado de Cafarnaum. E queremos aproveitar o ensejo e salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, estudos que ocorrem em nossa casa, na rua Nilo Peçanha, número 190, no bairro Boa Vista, nosso centro também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, como este, como esse estudo, que será disponibilizado no dia 5/7. E também é importante destacar que a casa promove uma live, que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Feitas essas considerações, e para darmos início à nossa programação, que envolve estudo, que tem aí o tema já apresentado, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, neste momento, rogamos a bênção do Senhor, que envolvendo-nos, Mestre, nos favoreça as condições para realizarmos o nosso estudo, que possamos, Senhor, sob a bênção do Senhor, conduzir este momento em clima de serenidade e harmonia. Oportunidade, Mestre, que também pedimos a permissão para contarmos com a presença dos mensageiros do Senhor, nossos mentores, a compartilhar desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de reflexão para podermos compartilhar com os nossos irmãos de ideal. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja. Vamos compartilhar então aqui a passagem, o texto integral que está em Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui nós temos em Marcos, no capítulo 1, versículos de 1 a 24.
E na sequência, e repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. É a sequência aqui, então, da passagem que está em Marcos 1. Aqui são os versículos de 25 a 28. Então, essa é a passagem que pretendemos examinar e que vamos, na sequência, destacar os aspectos que vão nos permitir tirar o espírito da letra. Que nós estamos aqui compartilhando. Qual a orientação doutrinária para podermos compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Como a doutrina espírita pode se constituir em fonte para podermos entender esses ensinamentos? Não é? É nesse sentido que vamos dar sequência ao nosso estudo, procurando então examinar essa passagem, analisá-la, tomando como base os fundamentos doutrinários. E eu queria, nesse momento aqui, compartilhar, nesse momento do estudo, de dois trechos que nós recorremos ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Vejam, esse trecho é o seguinte: toda a gente admira a moral evangélica. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Porque nós temos no texto sagrado uma construção de narrativas que traz um desafio para podermos entender e tirar o espírito da letra. E por isso que, em algumas situações, ele se torna ininteligível. Mas vamos aqui no outro trecho, que é essa referência que nós estamos compartilhando para podermos estudar o Evangelho, estudar o ensinamento de nosso Senhor, estudar a Boa Nova, né? E aqui o codificador continua: muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave, o grifo aqui é nosso, que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, o grifo também é nosso. Queria salientar esse aspecto. Esta chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer os que eu tenho estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomando como referência o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma referência e tanto, porque nesse livro o Kardec nos dá a pista, nos mostra o método para podermos estudar os ensinamentos de Nosso Senhor, tirar o espírito da letra. Além desses três, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, portanto, constituem o Pentateuco kardeciano.
e é a referência básica, essencial, para podermos, então, desenvolver um estudo sistematizado, o que vai nos favorecer o entendimento desse conjunto de livros sagrados. Né? Mas vamos aqui adiante, então. E ainda como estratégia de estudo e interpretação do Evangelho, das anotações, das narrativas, né, do Novo Testamento, nós temos aqui uma contribuição que nós buscamos no livro, na introdução do livro Luz Imperecível. Veja, o Espiritismo é, sem dúvida, a chave que nos leva a retirar da mensagem de Jesus a essência divina, não é? Buscando como referência justamente a introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar os princípios da doutrina espírita é a essência, né? Para nós podermos, então, entender e ter essa lente para podermos alcançar com profundidade o que nosso Senhor está querendo nos transmitir através do texto, né? Que foi anotado pelos evangelistas. Né? Evidenciar conteúdo espiritual na perspectiva de cada palavra, frase, versículo ou então de texto completo. Olha só, são estratégias. Evidenciar conteúdo espiritual na perspectiva de cada palavra, frase, versículo, então de texto completo. É preciso ter esse olhar atento. Está, como eu disse, né, no livro Luz Imperecível, né, está na introdução desenvolvida pelo nosso irmão Honório Onofre de Abreu. E ele aqui ainda vai acrescentar: entender o aspecto literal do texto para conhecer o significado de palavras, verbos, pessoas, lugar, cargos, circunstâncias, hábitos vigentes à época de Jesus, etc. Então, são aspectos fundamentais que precisamos conhecer. Entender o aspecto literal do texto, para entender o significado dessas palavras, dos verbos, das pessoas, lugar, cargos, circunstâncias, enfim, hábitos vigentes à época de Jesus. E mais, apreender o conteúdo espiritual, ou seja, tirar o espírito da letra, a partir do momento que se tem esse contexto já entendido, né? Ou seja, o contexto do aspecto literal para entender esses aspectos que nós acabamos de destacar. Então, apreender o conteúdo espiritual, ou seja, tirar o espírito da letra, como nos alerta Jesus. As palavras que vos disse são espírito e vida. Anotação de João, capítulo 6, versículo 63. Né? Ainda a sequência aqui do livro, né? O outro trecho desse livro. Muito bem, então é nesse sentido, é orientado por essas diretrizes que vamos aqui examinar essa passagem. Né? E essa pergunta, então, é a pergunta que vamos utilizar como norteadora para o itinerário que vamos percorrer para esse estudo. Qual a reflexão podemos fazer no contexto da obsessão, e esse é o viés que queremos dar para a passagem, considerando o ensinamento que a passagem proporciona? Não é? E aí, veja bem, como nós destacamos, é preciso ter uma estratégia. Obviamente que nós temos que organizar aqui uma estratégia e definir uma linha, né, de pensamento para podermos estruturar no tempo que temos, né, estabelecido para o estudo. É importante também considerar que o ensinamento ele pode, a partir da base e da estratégia que se quer, do objetivo que se quer, né, ele pode ser analisado em outros ângulos, em outras vertentes. Mas, para esse estudo, queremos dar esse aspecto voltado para a obsessão. Então,
aqui vamos resgatar novamente a passagem, porém nós vamos grifar alguns termos e trechos que pretendemos examinar. E aqui nesse versículo que estamos destacando, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Eu queria destacar aqui a questão do verbo entrar e também o termo Cafarnaum, né? Embora uma cidade, né, à época, mas revela para nós um sentido de lugar, né? Entraram em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, o endereço foi a sinagoga, indo ele à sinagoga, veja bem, com um foco. E ali ensinava. E isso é importante a gente tomar como referência e como ensinamento. Você ter uma dinâmica, né? E hoje, se né, colocarmos dentro do contexto da nossa vida, né, a dinâmica da nossa vida pode sugerir que a todo instante a gente possa estar entrando nesse ou naquele lugar. Mas qual é o objetivo? Aqui Jesus ele traz para nós, a meu ver, nessa passagem, um ensinamento muito interessante, que é entraram em Cafarnaum logo no sábado, né? Observar que o sábado era o dia sagrado, né? O dia de descanso para o povo judeu, né? E justamente o dia, né, desse recolhimento aí do templo, e indo ele à sinagoga, que é o templo dos judeus, onde eles então cultivavam e cultivam a sua religiosidade. E aí Jesus ali ensinava. Isso que é interessante. Em toda a sua dinâmica, enquanto esteve conosco, Jesus está trazendo para nós um ensinamento, né? E como nós devemos mirar nesse exemplo? Que a nossa vida tem que ter objetivo, tem que ter um alvo nobre, um alvo superior. Mas vamos aqui adiante, esse outro versículo. E maravilharam-se da sua doutrina. Olha só a percepção que os que estavam ali tiveram dos ensinamentos do nosso Senhor. Porque ele nos traz uma mensagem diferenciada, a mensagem do amor, a mensagem da boa nova. Ele nos traz uma mensagem que liberta. E na sequência aqui do texto, ó, porque os ensinava. Por que eles maravilharam? Porque ensinava, né? Eles estavam com sede de aprendizado. Então, esse ensinamento que o Senhor promoveu naquele momento, né, deixou aquelas pessoas ali maravilhadas. E é isso que acontece conosco também. Por exemplo, quando nós adentramos na casa espírita e ali recebemos, através de uma palestra, de um estudo, novos esclarecimentos, novos ensinamentos, abrindo para nós perspectivas para entender a vida, não é? Veja, e maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava. E isso pode acontecer conosco quando nós nos sentimos preenchidos em termos de ensinamento. A gente sente um bem-estar, sente-se bem. E na sequência, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aqui é autoridade moral, e aqui nós estamos falando de nosso Senhor, o governador espiritual do planeta. É ele que governa os destinos do nosso planeta. O planeta que vem apresentando para nós oportunidades variadas para nós podermos progredir espiritualmente. E tem Jesus como nosso pastor divino
como o nosso governador, exercendo a liderança de nosso planeta, a liderança espiritual, não é? Autoridade nesse sentido, espírito puro, espírito perfeito, que esteve aqui junto a nós, trazendo uma mensagem, que é a mensagem da libertação, da boa nova, a mensagem do amor. Não é? Por isso, autoridade. E estava, olha, vejam bem aqui agora, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Veja, um homem com um espírito imundo, um espírito inferior. E a doutrina nos esclarece acerca disso. Então, o tema, né, da passagem aqui, da palestra, inclusive, o endemoniado de Cafarnaum, endemoniado é um termo pejorativo, mas nós estamos falando de um espírito imortal, de um espírito criado por Deus. E ali nós tínhamos, portanto, né, um homem com um espírito imundo, um homem que estava encarnado com um espírito imundo, com um espírito inferior, o qual exclamou, vejam, dizendo que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja bem o conhecimento desse espírito. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Olha só o que ele vai dizer. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Porque Jesus, na condição de governador espiritual, de pastor de todos nós, aqui que estamos desenvolvendo os nossos projetos aqui na Terra, né? Ele é a referência de todos nós. E esse espírito imundo o vê como o Santo de Deus. Portanto, um espírito inferior, não no sentido de ignorante, mas um espírito que já reúne conhecimento, conhecimento intelectual, porém decaído moralmente. Por isso, esse reconhecimento da condição de nosso Senhor, como ele disse, o Santo de Deus. Um espírito, esse espírito imundo, que está ali influenciando um homem que estava na sinagoga. Mas vamos aqui, então, dar outros desdobramentos ao estudo. Veja, e aí no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Veja a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aqui nós temos que observar o seguinte: a influência ocorre tanto de espíritos superiores como de espíritos inferiores. Espíritos inferiores, né, vão exercer uma influência como a que nós caracterizamos aqui na primeira parte do texto evangélico que nós estamos examinando. Não é? Porque ali quem fala é ele, não é o homem. É a vontade dele que prevaleceu sobre a vontade do homem que estava na sinagoga. E a questão do livre-arbítrio? Ora, o espírito inferior, ele não considera esses aspectos. Ele não respeita essas condições e exerce a sua influência. A influência do espírito superior é totalmente diferente. Ele respeita as leis e a condição de cada um.
mas a influência, portanto, a influência é suave, é uma influência positiva superior. A questão é, de qual influência nós, em nossa caminhada, em nossa vida, em nossa trajetória aqui, de qual influência estamos recebendo? De nosso guia espiritual, dos espíritos superiores ou de espíritos inferiores? Essa é uma questão para nós podermos refletir. Porque o que nos leva a receber a influência de um espírito inferior, de um espírito imundo, ou então de um espírito superior? É o que queremos desenvolver um pouco mais aqui na sequência. Então, vamos trazer aqui alguns aspectos conceituais sobre a obsessão. E queremos destacar um trecho do Livro dos Médiuns, né, que está no capítulo 23, no item 237. O Kardec vai dizer o seguinte, que a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Espíritos inferiores, ora, é o que está acontecendo. O que aconteceu, né, melhor dizendo, na caracterização lá da narrativa, da passagem. Um espírito imundo, um homem que estava com um espírito imundo. E é o espírito imundo que fala através dele. Olha só, é uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, como esse homem da passagem. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar ali. Ele estava dominado, tanto é que é o espírito imundo que se dirige a Nosso Senhor. Não é? Veja na sequência aqui. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, como é o caso dessa passagem que estamos examinando. Aquele homem estava sob uma influência mais intensa, de uma perturbação completa. Tanto é que ali não prevaleceu a vontade dele, sim a vontade do espírito imundo que se dirigiu a Jesus. Não é? Veja, então vamos aqui na sequência. Nós queremos compartilhar esse trecho que está no livro A Gênese, no capítulo 15, item 33. Parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, onde a oportunidade que ele teve de curar a muitos, trazendo para nós essa perspectiva, para nós entendermos a vida, os nossos problemas, entendermos a perspectiva do espírito imortal, entendermos, sobretudo, esse aspecto da influência que os espíritos exercem sobre nós. Tanto influência superior, que não é o caso aqui, mas uma influência que nos conduz de forma equilibrada na vida, como a influência negativa, trazendo-nos complicações, mas que ele curou tantos. E aí fica a reflexão para nós podermos então mirar no exemplo de nosso Senhor, porque é o seu ensinamento que vai fazer com que nós possamos tomar consciência acerca da vida, para entendermos o que é real. E só o amor é real. A caridade, a fraternidade, a solidariedade. Para definirmos uma diretriz para a nossa caminhada, que pode ser no sentido de
criarmos uma situação de melhoria e talvez até de desobsessão, sabe? Criar uma condição de libertação espiritual, mas, sobretudo, preventiva, para evitar estar sob a influência de espíritos inferiores. Agora, isso tudo precisa de uma tomada de consciência, para nós podermos, então, buscar o ensinamento, entender qual é a essência do ensinamento de Nosso Senhor, para podermos promover as condições de equilíbrio, de harmonia para a nossa vida. E talvez sermos uma referência para ajudar a tantas outras pessoas. E aqui, no texto do livro A Gênese, né, como destaca Kardec, ele teve de curar a muitos. Talvez nós também possamos contribuir com o nosso irmão nesse sentido. Contribuir sendo uma referência, sendo exemplo para que o nosso irmão possa se libertar de enfermidades desse teor. E para isso precisa ter autoridade, como no texto evangélico, autoridade como nosso Senhor, e nós, para buscarmos, para consolidarmos, melhor dizendo, esse aspecto da autoridade, precisamos desenvolver o altruísmo, a humildade, a fraternidade, né, a solidariedade, exercer a caridade, ser indulgente, para criarmos uma condição espiritual que nos favoreça nesse sentido, sabe? Vamos aqui adiante. O mecanismo do processo obsessivo tem essa figura aqui, nós queremos estabelecer, só para ilustrar, que se estabelece de mente a mente. Né? Se dá por um processo que nós estamos chamando aqui de sintonia mental. Isso nós estamos falando do processo obsessivo. Né? E a sintonia mental, ela vai se estabelecer por propósitos inferiores, hábitos inferiores, pensamentos inferiores, atitudes inferiores, comportamentos inferiores. Vão nos colocar em mesma linha com os espíritos inferiores, espíritos desencarnados, que se apresentam com o mesmo comportamento, com o mesmo perfil de propósitos inferiores. E, nesse sentido, se estabelece aí uma sintonia. É importante nós considerarmos que essa ligação de um com o outro, ela pode ir além de uma afinidade de pensamentos, né, de comportamento, de atitude, até alcançar a dimensão em que o ódio se envolve, que é de vingança. Mas tudo começa com uma pequena ação. Então nós podemos, um espírito inferior, imundo como o da passagem, pode se ligar a alguém por esse motivo, motivado por um desejo de vingança, porque foi prejudicado em algum momento, né? E não exerceu o amor, é o perdão. E aí, nós estamos falando de uma ligação que se deu por equívocos, comportamentos inadequados, propósitos inferiores, não é? Que se mantém no circuito. Porque se alguém agrediu alguém e o outro não perdoou, você continua com o ciclo vicioso. Veja, a caracterização dos graus
da obsessão. Então, nós temos a influência espiritual negativa, que conduz a processos obsessivos, que pode ser simples, pode ser de fascinação, ou pode ser subjugação. Nós estamos desenvolvendo, né, esses aspectos na sequência. Portanto, vamos lá, então, para nós podermos, de forma mais direcionada, apresentar cada um deles. Simples, fascinação e subjugação. Obsessão simples. Veja, quando os espíritos perturbam alguém de modo pertinaz, contudo, não há comprometimento da capacidade de discernimento e o simples afastamento das entidades espirituais determina a cura. É aquele processo muito sutil, porém pertinaz, mas que pode agravar. Veja bem, um exemplo. Uma pessoa que tem um vício do tabaco, ou o vício da bebida. Ora, pode estar recebendo influência espiritual negativa e ter aí uma obsessão simples se caracterizando. E isso pode se tornar bem mais grave. Não é? Propósito inferior. Vamos no outro aspecto. Fascinação. Os espíritos, por sugestão hipnótica, atuando no mundo mental do paciente, o convencem de uma ideia qualquer, geralmente fora de propósito, e até quando então convencido, o paciente passa a se comportar segundo essa ideia, não conseguindo diferenciá-la da realidade. Veja, o fascinado, ele vive de uma ilusão. Ele se convence porque ele está sob a influência de um espírito inferior, que apresenta uma ideia que pode levá-lo até o ridículo. A pessoa fascinada pode cometer algumas atitudes ridículas porque não consegue distinguir, não consegue discernir, porque está sob essa influência hipnótica do espírito inferior. Uma outra dimensão que a gente pode enquadrar o processo obsessivo. E aqui, a obsessão por subjugação. Veja, a ação espiritual negativa obriga o paciente a realizar ações contra a sua vontade, ao que nos parece, o homem do texto, um homem com um espírito imundo, como destacamos no texto, por uma influência dominadora e não uma tomada do corpo, como se tem pensado. Né? Influência dominadora, porque é o espírito imundo que se manifesta em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, há influência mental a tal ponto que o paciente tem sua vontade completamente dominada e faz, inclusive, o que não quer, até mesmo coisas ridículas. Então, aquele homem com um espírito imundo, ele estava fazendo algo contra a vontade dele, porque o que prevalecia ali era a vontade do espírito imundo, do espírito inferior. Um espírito que estava exercendo uma influência negativa, uma influência dominadora sobre aquele homem. Portanto, podemos caracterizar aquele caso da passagem como um caso de obsessão por subjugação. Esse é o aspecto aqui que queremos, então, destacar dessa passagem. E que Jesus vai curar esse homem. Esse grifo aqui é nosso, a tal ponto que o paciente tem sua vontade completamente dominada e faz, inclusive, o que não quer,
Esse é o caso da obsessão por subjugação. O caso, portanto, daquele homem com um espírito imundo. Na sequência da passagem, nós temos: E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Veja, e repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Veja, aqui é a autoridade de Jesus se dirigindo àquele espírito imundo. Veja o magnetismo ali, a influência de Jesus dentro desse processo de cura, né? Cala-te e sai dele. Olha a consequência. Então, o espírito imundo, convulsionando quem? O homem, naquele momento, e clamando com grande voz, saiu dele. Saiu sob o comando de nosso Senhor. Que, com sua ação, cura aquele homem. Liberta-o do processo obsessivo. Na sequência aqui, nós temos o seguinte: E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. É a doutrina de nosso Senhor, da boa nova, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. É nesse sentido que precisamos entender o ensinamento de nosso Senhor. Ensinamento que liberta. Então, se admiravam dessa perspectiva nova que estavam diante ali, que era a perspectiva da Boa Nova, o ensinamento de nosso Senhor, que tem como essência o amor. Porque só o amor é real. Que nova doutrina é esta? A doutrina de nosso Senhor, que no contexto diverso de vários ensinamentos nós temos, né? Amar os vossos inimigos. Veja, que ensinamento, hein? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Autoridade moral, autoridade de quem é governador espiritual do planeta Terra, que é líder dessa escola que nos oferece amplas oportunidades aqui de progresso espiritual. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Não é? É a referência que repercute hoje em todo o planeta. A referência de ensinamento de nosso Senhor, né, da Boa Nova. E ele, enquanto governador espiritual, lidera o planeta num curso em que se submete às leis do progresso. E todos nós estamos submetidos a essas leis. Como ele disse, inclusive, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa escola ainda vai apresentar uma condição diferenciada no futuro. Nós estamos num período de transição para alcançarmos um outro estágio evolutivo aqui para o planeta, que é o estágio da regeneração. E ele, nosso Senhor, está liderando o planeta nesse sentido. É o nosso pastor divino, não é? Queremos trazer um aspecto aqui que destaca a superioridade dele, de Jesus, né? Também está no livro A Gênese,
no item 33, capítulo 15, o Kardec vai dizer que a imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, por isso o endemoniado de Cafarnaum aqui que trouxemos, né? Então, aqui já esclarece. Espíritos imperfeitos, espíritos imundos, chamados então demônios, que lhe bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Então temos esse esclarecimento doutrinário. Olha só, a imensidade e superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, como dá até hoje, porque ele é o nosso pastor divino e conduz as suas ovelhas aqui no planeta, seja encarnado, seja desencarnado, para um novo estágio evolutivo. Ou melhor, criando-nos sempre condições de progresso espiritual. Né? Agora, é importante destacar aqui que esclarece sobre o título lá da palestra, Os Endemoniados de Cafarnaum. Né? Ou melhor, o endemoniado de Cafarnaum, desculpe. Né? Então, os espíritos imperfeitos, chamados então de demônios. Né? Qual é a causa da obsessão? Eu queria destacar esse aspecto. Que a causa da obsessão nós podemos resumir no binômio imperfeição moral. Mas aqui no Evangelho tem um trecho muito interessante, do capítulo 28, item 81. Veja, trouxe apenas um trecho. Reconhece-se que um pensamento é mau, e é a partir daqui que se estabelece a sintonia mental, de propósitos inferiores, quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então, a causa da obsessão, imperfeição moral, que se assenta no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Quando nós nos afastamos da caridade. Essa é a causa. Então, se você tem um problema que é obsessivo, que é a obsessão, a causa é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, a arrogância, o preconceito, e assim vai. Então, como combater ou como curar um processo obsessivo? Ora, nós vamos combater a causa, não é? Então, vamos aqui desenvolver alguns aspectos nesse sentido. E eu queria só compartilhar esse trecho que está no livro Libertação, no capítulo 11. Veja, a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos. Veja, a memória fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. O mecanismo da justiça divina se manifesta pelas suas leis, e que se manifesta através da nossa consciência. Então, nosso dia a dia, o nosso processo de vida, ele está sendo registrado, pensamentos e atos. De tal forma que é por intermédio dessa memória divina que registra os nossos atos, que somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos, porque isso não é um processo externo. Nós mesmos é que nos condenamos por uma questão consciencial, ou então absorvemos
Toda vez que agimos em conformidade, em consonância com as leis de Deus, nós estamos em estado de harmonia, de equilíbrio, de paz. Mas quando nós nos afastamos e ignoramos essas leis, nós somos condenados. E precisamos, pelas circunstâncias da vida, receber um convite para o despertar, que vem pela dor, pelo sofrimento. Sabe? São reflexões que essa passagem aí sugere para nós. Porque estar convivendo com um processo obsessivo é uma consequência que precisamos, então, refletir para combater a causa que levou às consequências. E combater a causa é a essência. Mas como combater a causa? Como combater a causa do processo obsessivo? Eu trouxe aqui alguns termos só. Fazer o bem. Não tem ônus. Amar. Também não. Praticar a caridade. Idem. Não tem. Enfim. Reforma íntima para aprimoramento moral. Aqui só depende de nós. Não tem ônus. É a nossa disposição íntima. O nosso desejo, a nossa vontade para operar as transformações necessárias em nossa vida. A tomada de consciência é essa submissão às leis de Deus, que Jesus veio e nos conectou com elas e tem como essência assim: amar, fazer o bem. Já conduzindo o nosso estudo para o final, queremos compartilhar aqui mais ainda uma contribuição lá do livro Quando Voltar à Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, que é o seguinte: a entidade odienta, que se passava como o adversário de Deus, demônio, na acepção pejorativa, sabe-se tão somente um desditoso e por isso não enfrenta o Senhor. Porque sempre vai prevalecer a luz. É a luz que dissipa as trevas. Sempre vai prevalecer o bem, porque Deus não criou o mal, criou o bem. Viu? Não ficará, porém, à mercê do abandono ou do tempo. Aquela entidade odienta não ficará, porém, à mercê do abandono ou do tempo, porque é filho de Deus, assim como nós, é criatura de Deus. Também será lenida. E acrescenta aqui a melhor dica: libertando a vítima, de si mesma se liberta. Atendida por Jesus, desperta para novas conquistas. Porque esse é o propósito. Quando na casa espírita nós recebemos vários casos de obsessão, o encaminhamento é esse. Nós atendemos de forma fraterna, solidária, com o mesmo carinho, tanto o obsidiado quanto o obsessor, apresentando para ambos uma perspectiva de vida orientada por Jesus, pelos ensinamentos de nosso Senhor. Esse é o propósito, não é? E ela ainda vai acrescentar aqui a Amélia Rodrigues, né? No sábado, porém, na sinagoga de Cafarnaum, do lado noroeste do mar, ante o sol que doura a terra, Jesus liberta o endemoniado, simbolizando a grande libertação que propiciaria a humanidade de todos os tempos, dominada pelos demônios do vício, fâmulos dos desencarnados em perturbação. O grifo é nosso aqui. Simbolizando a grande libertação que propiciaria a humanidade de todos os tempos e repercute até hoje como referência
Porque hoje, nos tempos atuais, nós recebemos em nossa casa espírita irmãos que muitas vezes apresentam o problema caracterizado como processo obsessivo. E os acolhemos e apresentamos uma perspectiva de vida diferenciada, que é uma perspectiva orientada pelos ensinamentos de Nosso Senhor, pela proposta que Nosso Senhor trouxe para todos nós, não é? Com isso, para podermos fechar, o Kardec vai formular uma pergunta aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Ele é o modelo, ele é guia. Certo? E com isso, então, nós vamos entender que Jesus é um modelo de misericórdia, que nós podemos também mirar no exemplo dele e ser modelo, ser referência no contexto da vida em que nós nos encontramos. E aqui, esse trecho que está em João 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É Ele, é nosso Senhor, liderando as nossas vidas aqui no planeta Terra, conduzindo-nos no processo evolutivo, para podermos, nesse itinerário evolutivo, ir ao encontro do Pai. Ele, então, nos conecta permanentemente a Ele, a Deus. Com isso, nós estamos encaminhando o estudo para o final. Oportunidade que refletimos sobre essa passagem do endemoniado de Cafarnaum e destacamos aqui o aspecto obsessivo, sobretudo a obsessão por subjugação, que é o que entendemos caracterizou, né, o caso daquele homem com o espírito imundo que Jesus cura, certo? E é uma reflexão que fica para nós como referência para podermos, então, refletir acerca da vida, acerca do propósito que temos em nossa vida, né? E a doutrina espírita, ela nos abre uma perspectiva muito grande para entendermos de onde nós viemos, qual é a nossa missão aqui, para onde nós vamos, né? Conectando-nos com as leis de Deus, abrindo-nos um campo muito amplo para podermos, com discernimento, né, orientar a nossa caminhada para Deus, nosso Pai. Né? Finalizando, então, o nosso estudo, agradecemos a atenção e paciência de todos e todas que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade que tivemos para refletir acerca dos ensinamentos do Senhor. Que a vossa paz, mestre querido, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja.